A questão da existência, ela é uma questão que, por si só, ela já traz uma certa inhospitalidade dos nossos dias. A gente não tem certeza de nada, né? Todas as coisas que fazemos nos traz inúmeras inseguranças. Então a gente não tem certeza de que a gente vai conseguir manter patrimônios, né? Isso eu tô dizendo antes da pandemia, tô dizendo antes de ter uma guerra. A gente não consegue ter essas certezas. Então a gente trabalha ali no dia a dia, mas sempre vai nos trazer um monte de inseguranças. E por isso que a palavra existir tem a ver com essa ideia de inhospitalidade, não pertencer a determinados lugares. Nesse caso aí, na Terra, né? Existe uma frase bíblica que cheguei a mencionar e ela é muito interessante. Ela vai dizer que o dia que eu vier a dizer, né, que estou tranquilo, pode vir as pestes e acabar com a minha lavoura, né, desastres naturais e acabar com os meus patrimônios e coisas afins, né, doenças. Então, isso antes da pandemia já acontecia. Por isso que se existe transtornos emocionais, pelas inseguranças que eu tenho e por não ter certeza, por não ter nada que realmente me garanta. Né? Eu não tenho garantia. A única coisa que eu sei é a morte. Né? Ela eu sei que mais cedo ou mais tarde acontece. Fora disso não dá para saber. Então quando eu penso agora, se já existiam essas questões desses transtornos, principalmente por essa inhospitalidade que a gente tem na Terra, imagina agora, né, entrando a pandemia, e aí a gente percebe um monte de pessoas entrando em óbito e toda aquela questão caótica, o desemprego, a fome começa a apertar em diversos setores e países, e quando a gente mal passa por isso, aí estoura uma guerra, né? E que a gente também não tem certeza de nada, não sabe se vai virar guerra mundial ou não, mas a gente tem uma incerteza. Se já estava difícil, e agora que começa a ter uma retomada do mercado de trabalho, e algumas famílias começam então a se recompor de novo socialmente, aí começam esses problemas. Inclusive, todo esse efeito da guerra atinge a gente também, né, de uma forma direta, até pelo alto preço das coisas que começa... tudo hoje é derivado do combustível, né? Uhum. Então, se aumenta o combustível, como que chega as coisas na loja pra gente? Através de caminhões, naturalmente vai subir os preços, né? A nossa parte agrotóxica depende de outros países, a nossa parte medicamentosa, matéria-prima também. Uhum. Então, acaba afetando de forma global. Se já existia uma insegurança, agora ela começa a ficar de uma forma mais intensa. Até porque, então, se eu já sofria, né, essas questões da existência por essa questão de inhospitalidade, né, e quando eu digo inhospitalidade, eu estou dizendo assim, olha, não somos daqui. Né? No fundo, a gente sabe que é uma transição. Então, eu sei que não é para sempre. Isso é o que eu chamo de inhospitalidade. Se já existia essas incertezas devido à inhospitalidade, agora, com tudo isso que está acontecendo, será que eu consigo retomar a vida? Né? Imagina quem estava ali com 30 e pouco, 40 anos, 50 anos e de repente nem conseguiu montar nada, a vida começa a engrenar e aí vem o desemprego, vem essas desesperanças. Então como que fica? Se já era difícil comprar medicações, comprar alimentos, né? Imagina agora, né? Com a alta, os preços lá em cima. Então, naturalmente, a gente tem tudo aí para aumentar os transtornos emocionais. Nossa, é complicado, né? Porque assim, eu vejo que a gente tem que ter tipo de um olhar. Qual que é a questão? Você negar o problema ou você encarar o problema desse modo? Seria, digamos assim, você tem um problema, mas fala assim, esse problema, procrastinar, seria isso ou não? Como que você encararia tipo de um problema desse fato? Qualquer fato seria. A psicologia ela tem uma estratégia, né? A primeira coisa diante de qualquer coisa, né, de qualquer evento ou de qualquer situação, aceitar. O primeiro passo é aceitar. E aceitar não é simplesmente
tentar se sabotar ou se enganar. Não. É entender o que está acontecendo. Olha, bateu o carro, aceita. O carro está batido, ponto final. É isso. Agora o segundo passo é o que eu vou fazer. Né? Então, o aceitar, ele precisa me dar um fôlego para respirar e falar, peraí, tá bom, já entendi, o carro tá batido, já foi. Né? Entrou a pandemia, desemprego, não, tá bom, peraí, porque eu não posso negar. A negação, ela vai trazer mecanismos de fuga e esquiva do fato real, né? Daquilo que está acontecendo. Então, eu não posso simplesmente tentar fazer esse efeito de negação, porque aí sim eu estaria me sabotando. Então, é admitir o caso, né, o que ocorre. Aí depois que eu passo por esse fator, aí eu vou criar um plano de ação. E no plano de ação, eu tenho que inclusive tomar cuidado para não criar pensamentos fantasiosos. Porque o que faz a gente sofrer não é o objeto em si, não é a coisa que aconteceu. É as nossas fantasias. Né? O que é uma depressão? Né? Isso eu já cheguei a falar inclusive em outras lives. São ideias. Né? Ansiedade é ideias. Né? Então, se eu pegar a base ali do pensamento, eu vou entender que o pensamento é a faculdade mental que me ajuda a elaborar a percepção, né, do mundo ao meu redor. Percepção é como eu percebo as coisas. Então, o sofrimento está pautado em como que eu percebo. Eu dei o exemplo do carro batido. Se eu perceber de uma maneira distorcida, qualquer tipo de fantasia, a negação ela entra aí também. Eu vou entrar em sofrimento. Porque eu não vou admitir. Porque você fez isso? Não acredito, meu Deus, e agora? Aquilo vai me sufocar. Então não adianta, né? E não vai mudar o fato de que aconteceu. Eu não tenho poder mágico mental ali de mudar o fator que tá batido. Então o primeiro passo, admitir, né? E como eu falei, aceitar não é se manipular, falar, então tá bom. Não, a questão não é essa. Eu não preciso concordar. Mas eu entendi, aconteceu isso. E aí, depois que eu fiz essa reflexão, eu vou mudar minhas ideias criando um plano de ação. Dá para mudar isso? Não dá para mudar isso? Eu consigo arrumar agora? Não dá para arrumar? Tem seguro? Não tem seguro? E aí eu posso fazer algumas perguntas. As soluções, né? Eu tenho que ver soluções. A negação faz com que eu fuja da solução. Mas quando eu admito e eu tento compreender a situação, e compreender é uma palavra complexa, né? É diferente ainda de entender. Entender é o primeiro estágio, que é o estágio ali que eu estou no processo de admitir. Então, entender do latim significa leitura interna. Então, bateu ou estourou a pandemia ou tem a guerra. Então, calma, respira, né? Puxa pelo nariz, solta pela boca, oxigena o cérebro, porque você vai ter que fazer uma leitura interna. Né? E depois que fez essa leitura interna, que é o entender, aí você vai compreender. Né? Compreender vai derivar de duas palavras, contigo, prender, preso a você. Aí agora eu tenho domínio, tá preso a mim, as rédeas estão na minha mão. É a hora que eu vou fazer a minha ação. Inclusive, os critérios psiquiátricos para lidar com transtornos é esse. O primeiro estágio é chamado de pré-contemplação, que é o estágio da negação. A pessoa ela não admite que precisa de ajuda. Ela para de beber a hora que ela quer, ela tem controle das drogas, não, ela consegue arrumar a vida financeira quando ela quiser. Mentira, tudo isso é mentira. Né? Ela está no estado de negação. O segundo passo, então, é contemplação. É quando ela consegue admitir, ela consegue olhar para a coisa e falar, caramba, eu tenho um problema. Seja ele financeiro, eu preciso de uma ajuda de um profissional, eu tenho um problema, sei lá, de saúde, de tabagismo ou de compulsão alimentar, eu preciso de uma ajuda profissional. Né? Então, é o admitir. O terceiro estágio é a ação. É quando ele admitiu e agora está criando estratégias para sair. Aí ele para de olhar o problema e começa a enxergar possíveis soluções. E quando ele começa a repetir essas soluções com treinos de assertividade e a coisa começa a engrenar e funcionar, ele começa a ir para o último estágio chamado então de resiliência. É quando ele tem o controle sobre aquilo sobre as emoções, sobre os pensamentos. Pode vir pedras, mas ele está sempre mantendo o foco. Isso. Porque me faz pensar uma frase de Sartre, né? Não importa o que o mundo fez com você. O que importa é o que você vai fazer com o que o mundo fez com você. Você lembra que o sofrimento ele é uma ideia, né? Veio a pandemia. Tem pessoas que teve ideias negativas ou ideias muito pesadas. E aí ele fica ressentindo. Né? Ai meu Deus, e agora? Não vai dar certo, e tal. E aí ele começa a ficar com aquele ressentimento constante. Naturalmente ele vai se sobrecarregar
de estresse, cortisol, adrenalina, vai ficar mal e acaba ficando muito mal mesmo, porque ele se sobrecarrega e ele não resolveu nada e ele só ficou mal mesmo e não mudou nada a vida. Não mudou nada. Né? Agora, beleza, fiquei desempregado, a pandemia veio. Qual é a estratégia? Porque isso que eu tô dizendo não é só para aquela pessoa que é CLT. Na verdade, afetou todo mundo, afetou o meu consultório. Né? O primeiro ano da pandemia, a minha agenda enxugou de forma significativa. Né? Qual é a estratégia, então? Qual é a solução? Né? No meu caso, em 2019, eu não atendia convênio médico nem nada. Então, quem tem convênio, acaba passando em convênio. Agora, quem vai no particular, ele acaba cortando custos, porque ele também está com medo da pandemia. Então, se ele tem convênio e ele hoje consegue manter um psicólogo no particular, o que ele faz? Ele corta o psicólogo particular e vai procurar o do convênio, porque ele já paga. Então, as agendas dão uma enxugada. Né? Então, nesse caso, qual é a estratégia? Eu preciso de ajuda, eu também não sei o que fazer. Né? Nesse caso, é uma empresa que já faz o marketing, falou, digital. Né? Há plataformas online, a pegada é essa, vamos por esse caminho, né? Tenta clientes fora do país também. E aí, até porque tinha muita gente presa na Itália na época. Sim. Então, veja, né? Não importa o que aconteceu. O que importa é o que eu vou fazer. Né? E aí a solução ela pode acontecer de alguma maneira. Porque senão a gente quebra. E aí Leandro Carnal também tem uma fala para isso muito legal. Ele vai dizer que o que diferencia o profissional do amador é a crise. Né? Na crise, o lojista fecha, o outro fecha e o outro fica cada vez mais rico. Porque ele estoura. Né? Eu vi uma ilustração de um bonequinho pegando um lenço, né, chorando, e o outro vendendo lenço, né? As duas coisas, né? Ou você pega o lenço para chorar, ou você pega o lenço e vende, né? Digamos assim, na dor do outro, na necessidade, você pode também sobressair. Sim, né? Porque na crise. Tudo é fantástico. Não me recordo de quem são esses textos e tal, mas eu me recordo que já ouvi há uns anos atrás que falaram, o cara da Coca-Cola é um cara fantástico, né? Vendeu, estourou mundialmente. Mas mais fantástico que a Coca-Cola é o cara que invasou água. Água gratuita pra todo mundo. Aí o cara vai lá, enche aqui e tal, e tem direito autoral, cara. Qualquer pessoa que compra água no mundo ainda paga o direito autoral, porque ele tem patente. Né? É verdade. Então, assim, legal, ele inventou um produto que vende mundialmente, mas isso aqui também vende mundialmente. E ele vai lá na mina lá e enche. Né? Ideia fantástica. A ideia é fantástica. Então é na necessidade, né? Provavelmente ele observou, né? Pessoas se queixando de sede na rua e aí ele foi vender o lenço, nesse caso aqui a água. Agora, então não importa. Eu preciso ter uma mente nesse sentido positivista. Porque para todo tipo de problema existem soluções. Só que com a mente negativista, todo tipo de solução eu crio novos problemas. Então eu sempre vou criar novos problemas. E a psicologia ela vai entender o seguinte, que o problema ele só é problema quando eu não tenho como resolver. Né? Como resolver, aí ele se torna um problema na minha vida. Se eu tenho, então ele é só uma questão. E às vezes essa questão é só questão de tempo mesmo. Sabe? Então não se desespera não. Né? Aí entra, inclusive os narcóticos usam muito, a oração da serenidade. Né? Que fala assim, Senhor, concedei-me serenidade para mudar as coisas que eu posso. Aceitar aquelas que eu não posso mudar. E discernimento para diferenciar uma coisa da outra. Né? Eu posso mudar a pandemia? Eu não posso, eu vou fazer minha parte, né? Mas eu posso mudar? Não posso. Né? É uma questão de tempo. Então precisa lá fazer os princípios básicos ali de prevenção, mas não dá pra mudar, não tenho... Não dá pra controlar isso. Não dá. Não tá nas suas mãos pra resolver isso. É uma coisa coletiva, é uma coisa de massa, e é uma coisa que leva tempo mesmo. Eu posso mudar a mente ali do Putin ali? Não dá, cara. Né? Você não vai conseguir mudar a questão da guerra. Então você tem que se adaptar, porque sabedoria é isso. Sabedoria é a capacidade que o homem tem de mudar e se adaptar às mudanças. Sempre foi assim.